Quando chegar. Bom, enquanto ele não chega aqui, vou fazer o gota de paz, tá bom? Pra gente começar já e começando, que eu dei uma atrasada hoje no início. E já vou começando aqui, tá bom? Vamos lá? Gota de paz. Com o amor não teremos remorso. O remorso nos adoece, tornando-nos tristes com a sensação de impotência. O remorso limite a nossa compreensão. Somente a humildade em reconhecer que erramos, que faltamos com alguém, aonde reverter essa situação. Principalmente a prece sincera, acalmar-se nossa consciência. E com o Pai da vida, sempre nos dá novas oportunidades. Temos assim a intenção do poder de nos corrigir, curando em nossa consciência o remorso de não termos feito o melhor. Procure perdoar suas faltas. O que está feito, está feito. Para Jesus vale o que fizer daqui em diante. Lembre-se que o remorso só acontece porque em alguns momentos não agimos com o amor. Então aqui fala para a gente não ter remorso, não se arrepender do que fez, né? O que está feito, está feito. Né? A gente sempre tem que pensar na nossa vida daqui para frente, não o que passou, né? Se a gente ficar remoendo o passado, a gente não consegue ter um futuro bom, né? A gente tem que viver o presente, né? Sempre falam que um excesso de futuro, né, gera ansiedade, um excesso de passado gera depressão. Então a gente tem que viver o presente sem sem ficar lembrando das coisas que passaram, tá bom? O Oswaldo aqui ainda não entrou, vou aguardar mais um pouquinho aqui. Boa noite, Tere. Bom, o Oswaldo está tendo problema para entrar. Eu vou começando aqui mesmo, tá bom? Eu vou fazer. Ah, ele entrou, acabou de entrar aqui agora. Agora ele vai fazer o convite aqui. Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Boa noite, Fábio. Tudo Joia. bem? Boa noite. Graças a Deus. Vai ter uma atrasadinha, você também deu uma atrasadinha. Vamos começar a mandar ver. Beleza? Já fiz Vamos aí. já fiz o gota de passe, aí se você quiser dar o início aos trabalhos, Tá? pode começar. Para mim chegou só agora. Ah, Fiquei esperando, mas não sei o que aconteceu. Tá, vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores
e aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Assim Muito seja. bem. Então, a gente está no item 25, né? Hoje, né, Oswaldo? No capítulo 5. Isso é melancolia. Melancolia. Então, para quem está chegando aqui Sim. na nossa live aqui pela primeira vez, nessa hora aqui a gente faz sempre o resumo de uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente está na parte do capítulo 5, que a gente vai falar de melancolia. Tá? A psicografia que se baseia essa parte é de François de Geneve, em Bordeaux, foi escrito. Vamos lá. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no descorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e vos achais infelizes. Crede-me, resiste com energia a estas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis nesse mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se os cuidados, as inquietações e os desgostos precipitarem, se sobre vós sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os francamente. Eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos, que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os brancos para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. Tá, vamos lá? Vamos lá. Essa pessoa que passa essa instrução de hoje, né? Vou tentar meu francês, tá, Fabio? François de Geneve. O Geneve aqui é de Genebra, né? François seria como Francisco em francês. Ele está dizendo aqui, né, assim, pegando só para a gente ilustrar, eles falam que esse François, ele não aparece, né, não falam muita coisa dele. Então, assim, pegando alguns
entendimento do que ele passou. Eles falam que trata-se de São Francisco de Sales, né, que ele nasceu em 1567, num castelo de sua família, na cidade de Sales, próximo a Savoia. Os pais eram de alta nobreza e muito religiosos. Sua mãe, frequentemente, ele fazia uma leitura da vida dos santos, né, das pessoas consideradas santas, temperando-as com instruções adequadas. Da mesma forma que a gente faz aqui com o Evangelho, a mãe dele fazia com ele. Ele fazia uma leitura interessante e acrescentava alguma coisa, né, como se fosse um Evangelho. Ele acompanhava a mãe visitando doentes, né, pessoas para quais ela prestava caridade. Então, assim, eles falam que é mais ou menos essa pessoa, né? Ele foi religioso, acabou virando do bispo, estudou direito, é uma pessoa muito conhecida, mas assim, não traz muitas informações sobre ele, sobre esse François. A melancolia, que eles dizem aqui, né, não se falava em depressão na época de Allan Kardec. O que mais o pessoal falava, que se aproximava, né, que é o início da depressão, é a melancolia, né, que é uma tristeza que vai se apoderando do corpo, que hoje a ciência, né, estudou e nos traz essas informações de que é uma doença. Mas, mais precisamente, neste item, né, no 25, ele começa a explicar para os espíritos que estão um pouquinho, não que a gente fala assim, com total evolução, mas o espírito que consegue ter um entendimento de que a vida continua, de que nós temos a reencarnação, que a vida no mundo espiritual, quando a gente entender, ela é melhor do que na Terra, aquilo que as pessoas chamam de déjà vu, né, que é aquelas lembranças que você tem, ele diz que o espírito tem isso, às vezes, aqui na Terra, e sabendo, né, da existência do mundo espiritual e de que ele está aqui cativo, é algo que fica intrínseco, né, que fica nele e que de vez em quando desperta uma lembrança pequena, o faz ficar, a gente fala melancólico, né, ficar, na verdade, triste. Ele diz assim, ele começa dizendo, né, sabeis por que uma certa tristeza se apodera de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga, né? Ele faz uma pergunta. Você sabe por que que às vezes, né, uma tristeza se apodera da gente, né, e faz a gente achar que a vida é tão amarga? Aí ele diz assim, é o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão. Esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Ele diz que é quase que uma vontade de deixar, né, o corpo e retornar logo para o mundo espiritual. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo e o corpo, ele diz, né, a gente sempre vai falar que, de alguma forma, nunca é o corpo diretamente que faz alguma coisa ao espírito, mas o espírito que influencia, na verdade, o corpo. Né? Então ele diz assim, né? O corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes. A gente tem falado, e esse capítulo ele tem mostrado bastante, né? A gente tem, pelo sofrimento, pelas aflições, por tudo aquilo que nós passamos, que nós não consideramos bom aqui na Terra, nós consideramos sofrimento. Jesus, né, o ser que veio à Terra nos ensinar, ele tenta mostrar para nós a todo tempo que esse sofrimento, né, essa aflição, não é para ser levada, né, deixar o corpo se levar por ela, e sim lutar, entender, buscar orientação, buscar conhecimento para que a gente não, né, leve isso como uma coisa ruim, a pior coisa do mundo. Então, né, o capítulo que nós estamos estudando, ele fala, bem-aventurados os que sofrem, para que a gente entenda que o sofrimento, as coisas que a gente passa, é para ser algo benéfico e não para ser algo maléfico, né? Então, você percebe pelo
ensinamento de Jesus, que ele tenta tirar da nossa ideia que isso seja ruim, que isso seja algo que a gente deva se entristecer. Ou, pelo contrário, ele pede para que a gente lute, né? Para que a gente busque informação, para que a gente compreenda o que está acontecendo. Aí esse espírito ele diz assim: acreditai em mim, resistir com energia, ou seja, busca uma energia, né? Aquilo que a gente tem falado bastante, né? Na última a gente falou, né? Para a gente acordar cedo, fazer aquela oração, dizer que o dia vai ser legal, se encher de vontade para tornar o dia legal. Ele diz assim, né? Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. A vontade é algo muito interessante, né? Quando a gente vai estudar sobre Deus, ele fala como que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo quando ele quis criar o mundo. Eu até perguntei, até falado assim, né? Pela sua vontade. E Deus falou, se faça isso, e aquilo se fez. As pessoas usam também para orientar as pessoas a saírem de situações difíceis, que ele fala, precisa de força de vontade. Ou seja, forçar dentro de você essa vontade de ir mais além, de querer fazer mais. Né? Então, a palavra que falta assim falta vontade para alguns quando a gente vai buscar, por exemplo, instituições públicas que você precisa de alguma coisa importante e as pessoas não, com né, a palavra certa, má vontade não gosta. Então, assim, quando você pede alguma coisa para alguém, a pessoa quer fazer de qualquer jeito. Então, falar, faz com má vontade. Aí, para as pessoas que fazem o bem e buscam fazer, até tem a legião, né, que chama legião da boa vontade, ou seja, a vontade para o lado do bem, a vontade querendo fazer mais. Então ele fala assim, resistir com energia às impressões que enfraquecem a vontade, ou seja, busca energia. A gente precisa todos os dias na nossa vida, né? Da mesma forma que a gente fala, para fazer um exercício físico, a gente precisa de muita vontade, precisa querer muito, senão a gente desiste. E para ser bom também, e para melhorar a nossa vida, a gente vai precisar, na verdade, disso, né? Eu até usei um termo uma vez e acho interessante. As pessoas que vão fazer exercício físico e não querem desistir, elas contratam, né? Aquilo que elas chamam de personal trainer, uma pessoa que fica incentivando ela a não desistir, né? Ela faz uma série de 30 lá de um exercício, ele faz ela fazer 35. Mais uma, mais uma, mais uma. Né? E a pessoa acaba fazendo mais do que deveria ter feito. Sozinha. Por ela só, ela não faria. Ela faria metade, né? Enganaria lá quem está ali. Eu já vi bastante vezes isso em academia, né? O professor não está perto, a pessoa faz de qualquer jeito, faz duas e desiste, o professor vem, já fez, já fiz. E isso a gente sabe que não fez. Né? Então a gente precisaria, na verdade, como se faz, e eu acho muito bacana, né? Eu falei assim, Chico Xavier só se tornou esse médium, né? Lógico que tem os méritos dele, mas quando a gente vai estudar a história de Chico Xavier, a gente percebe que se não fosse Emmanuel, né, que era o seu guia espiritual, ele teria desistido em alguns momentos. E aí a gente vai ver a história dele, Emmanuel foi chato demais, né? Foi às vezes assim, né? A gente vai falar assim, Chico Xavier, aquele senhorzinho, simplesinho, né? Coitadinho, fraquinho, e Emmanuel forçando ele a fazer as coisas. Ou seja, ele como guia espiritual forçava Chico a fazer alguma coisa. Gente, você sabe disso, e a maioria das pessoas é difícil, que nem você, assim, que sai um pouco mais tarde, né? Do trabalho, chegar até a sua casa e ainda ter tempo, por exemplo, de fazer a live, né? Às vezes muito cansado, com bastante de coisas na cabeça. A mesma forma de ir a um centro espírita, né? Depois que você chegou um dia onde várias coisas aconteceram, quer dizer, você precisa de alguém incentivando. Não, vamos lá, né? Vamos, para você ter aquela vontade. A vontade seria mesmo ficar em casa e descansar, né? Assistir um filme, ou não fazer nada. Então a gente precisa, na verdade, desse incentivo.
Aí ele completa um negócio aqui que ele diz assim: esses desejos de uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens. Então a gente bem mesmo, de verdade, a gente com a cabeça boa, a gente quer melhoria de vida. A gente quer crescer, a gente quer evoluir. Às vezes algumas coisas acontecem na vida e nos tiram, na verdade, disso. Mas ele fala assim, o desejo de todo ser, né? De todos os homens é crescer, é buscar coisas melhores, né? Ele falou assim, mas isso que a gente busca como felicidade não está aqui na Terra. Aí ele usa, né, o Espiritismo, neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, né? Então a gente vai pegar todos esses itens que a gente estudou até agora no capítulo 5, todos falam disso, né? E nós devemos entender que a felicidade não está aqui no planeta Terra, que essa felicidade oferecida por Jesus, ela está fora, né, no mundo espiritual. Então ele diz assim, e eu acho aqui um outro tipo de ensinamento, ele diz assim, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que os mantêm cativos. Muito quando, né, a gente estuda quando a gente nasce, quando o corpo é formado, né, quando há a fecundação do óvulo e começa a formação ali daquele ser, eles falam que o espírito se liga ao corpo ponto a ponto, como se fosse uma costura, né? Se costura o corpo do espírito ao corpo material. Então há uma ligação até quando acontece o nascimento, que ele diz que completa a reencarnação. Quando há o desencarne, a gente fala, é para acontecer o contrário. A gente fala assim, tem dois gêneros de morte. Um é a morte natural e outra é a morte não natural, que seria normalmente provocada. De uma forma geral, alguns vão ter um pouquinho mais, algum um pouquinho menos, mas para todas as pessoas era ou numa das encarnações vai acontecer, a gente vir na Terra e viver até a hora que o corpo ficar fraquinho mesmo, né? Que a gente já não consegue, que se vai vendo. Eu falo porque eu acompanhei isso com meu pai. Você vai vendo, né, a pessoa ficar mais tranquilinha, né, os sentidos já não obedecem mais, a pessoa ficando mais cansada, as passadas mais lentas. Aí chega um dia que você leva no hospital, aí o médico fala, olha, aqui já não vai ter muita coisa a fazer, a gente vai ter que esperar, vai indo até que desencarna. Então eles falam que acontece nessa morte natural o desligamento do corpo, ele vai sendo desligado como se fosse desatando, cortando a costurinha, né, pontinho a pontinho, até que o espírito livre do corpo, ele retorna para o mundo espiritual. Então eu acho bonito que ele diz aqui, ó, esperais o anjo, né, que vem, que deve ajudar a romper os laços que mantêm o vosso espírito cativo. Por que ele está falando isso, né? Que a gente deve esperar o anjo que vai vir. Porque em muitos momentos de tristeza, e você mais do que ninguém sabe disso, que a gente fala que é a depressão, vem a vontade do suicídio, né? Isso. A vontade de tirar a vida o mais rápido possível para, como é que fala? Para a gente sair dos problemas. A Ivete está dizendo aqui que viu isso com a mãe dela, né, com a minha tia, e a mesma coisa aconteceu com meu pai. Então ele fala assim, a gente tem uma vontade de, quando se apodera essa melancolia, essa tristeza, né, e a gente vê mais isso hoje com a depressão, a vontade de suicídio. A gente fala assim, o que seria o suicídio? O suicídio seria um desligamento forçado do organismo, né? O corpo está lá, ação, o corpo está lá com toda a energia, você vai, né, um acidente provocado, tenta romper esses laços. Né? Então ele diz assim, esperai pacientemente o anjo que vos ajudará a romper os laços
que mantém o vosso espírito cativo. Então ele fala assim, a gente vem para a reencarnação sabendo que vai reencarnar, precisando vir à Terra e passar pelo que precisar passar, até a hora de acontecer o desligamento natural do corpo. Então ele está quase que nos instruindo a não cometer suicídio, ou a não forçar o desligamento do corpo. Porque ele fala assim, lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na Terra uma missão, né? A gente sempre fala, né? Missão, a gente sempre acha que a missão é daquele espírito evoluído, como Jesus e como alguns outros espíritos que vieram na Terra apenas para cumprir essa missão, vieram com algo específico. E ele fala, não, lembrai-vos, durante vossa prova na Terra, que tem uma missão, né? Que tendes a cumprir uma missão. E não duvideis nunca. Olha o que ele diz, né? Às vezes ele pergunta, qual será a nossa missão aqui na Terra? Ele fala, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Olha só o que ele diz, né? Às vezes a gente fica achando, né? Uma missão, eu teria que ser um médium no centro espírita, eu teria que ser uma pessoa que viajaria para um outro país. Não, isso aí serão para os espíritos evoluídos, ou seja, quando a gente chegar nessa evolução consciente do que a gente precisa fazer, né? Com bastante consciência de tudo isso, a gente vai fazer isso. Mas enquanto nós não tivermos isso, qualquer dever que nós temos aqui na Terra é uma missão. Então ele diz assim, seja em dedicação à vossa família, dedicação à família, né? Não de qualquer jeito. Seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus nos confiou. Então, o dia nosso, cada dia, cada coisa que a gente faz, o nosso trabalho, né? É uma missão, é alguma coisa que a gente precisa fazer. Né? E, o que será a minha missão? E fica em casa sem fazer nada o dia inteiro. Aí não tem mesmo. Né? Seja a missão de cuidar de uma horta, de uma planta, dos animais, de crianças, de sair para visitar as pessoas, de ir para o hospital. Tudo é missão. O que não é missão é não fazer nada. Né? É deixar a vida, na verdade, ociosa. Né? Ele diz assim, se no decorrer dessa prova, ele está falando para nós que esse dia a dia nosso, todas as coisas que a gente faz, ela é uma prova. Então ele diz assim, ao desempenhar vossa tarefa, se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes, né, aparecerem, né, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, então ele fala assim, a gente vai passar por desgosto, né, a gente vai passar por preocupação. Então ele fala assim, vai vir preocupação, vão acontecer desgostos, as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente imaginaria na nossa ainda ignorância que deveria ser diferente. Então ele diz assim, se acontecer isso, né, preocupações, desgosto, ele usa o termo, sede fortes e corajosos para suportar. Então ele está dizendo que o dia a dia nosso, tudo aquilo que a gente passa não é fácil. Desgosto, preocupação com a pessoa, preocupação com o emprego, preocupação com N coisas, é prova. É difícil. São situações que nós não vivemos, são situações que ainda a gente não tem experiência. Então, ele fala assim, vai haver desânimo, vai haver um abatimento, né? A gente vai se deixar abater pelo problema. Então, ele diz assim, sede fortes e corajosos para suportar. Enfrentai-os corajosamente. São de curta duração e devem vos conduzir, a gente tinha falado semana passada, para perto dos amigos por quem chorais. A gente tinha falado, às vezes a gente não quer sair do planeta Terra porque a gente se preocupa com os familiares que a gente tem. E a gente esquece que a gente tem familiares também no mundo espiritual que se preocupam com nós, né? E que vão nos esperar. E ele fala assim, são às vezes seres por quais a gente chora, né? A perda
de um ente querido, onde ele vai estar? Ele vai estar aguardando a gente. Então, para perto dos amigos, para quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos na terra não existem. Ele dá outro ensinamento. Ele fala que um anjo, né, um ser enviado por Deus, próximo da gente, com um pouco de conhecimento, vai nos ajudar a se desligar do corpo. Isso quando chegar o momento certo, né? Não forçado. E ele diz que a outra coisa que a gente aprende nos trabalhos na casa espírita, a gente fala assim, são os espíritos socorristas, são os espíritos amigos que vêm nos ajudar, né? Então ele fala assim, quando termina um trabalho na casa espírita, né, no final dos trabalhos a gente fala assim, né, que todos os espíritos serão levados para um lugar da sua evolução, né, do seu conhecimento, do seu entendimento. Olha o que ele diz aqui no final. Vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Então, são seres que nos encaminharão para o mundo espiritual. Essa lembrança que a gente tem, né, incutida na gente do mundo espiritual, faz muitas vezes a gente ter a tristeza, né, de viver num mundo de provas e expiações. Por isso que a gente, quando não tem razão para ter uma tristeza, não tem um motivo específico, e você acaba entrando em depressão, por muitas vezes pode ser isso, né, uma vontade imensa de você voltar para sua casa, né, para sua terra espiritual. São duas coisas que a gente percebe, né? Ele falou assim, em alguns momentos, para alguns espíritos será isso, né? Que a gente não... Eu falo para todo mundo, é difícil a gente... A Ivete fez uma pergunta, a gente já responde. A gente vê, né, no dia a dia, essas pessoas, né? Como você falou, tristeza, assim, alguns lembram, né? Não que lembram, a gente fala assim, o déjà vu, na verdade, que as pessoas falam bastante, né? Que não é termo usado pelo espiritismo, mas a gente vai entender assim, que é déjà vu. Déjà vu é uma cena, às vezes, que você está passando naquele momento e que parece dentro de você que você já viveu aquilo em algum momento, parece que está se repetindo. E ele fala assim, né? Às vezes vem na nossa lembrança lugares, a gente conversa bastante aqui em casa sobre isso, né? Às vezes vem alguma lembrança e fala assim, por que será que eu lembrei disso? O que será? Então, né, se não for vivido aqui na Terra neste momento, com certeza a gente viveu isso em algum outro momento, em algum lugar. Ou seja, essa lembrança, quando a gente fala assim, o espírito não se lembra o que foi, não se lembra onde viveu. Mas, assim, é apagado da memória aquilo que poderia transtornar o espírito. Então, a gente fala assim, como a gente não tem uma grande evolução, como aparentemente as coisas que a gente faz hoje não são coisas grandiosas, isso significa que a gente não evoluiu tanto. Então, a gente só vai poder ter vivido coisas bastante difíceis, coisas ruins. Então, é difícil da gente lembrar, por exemplo, e eu falo para as pessoas, que a gente viveu num mundo espiritual melhor, que a gente conviveu com espíritos evoluídos. Por quê? Porque a nossa lembrança, na verdade, serão as coisas que a gente fez na Terra. E a gente vai perceber, quanto mais problema a gente tem na Terra, mais viciado naquelas coisinhas ruins a gente fica. Por que é difícil, às vezes, que nem falou, essa tristeza, né? Essa tristeza porque dá a impressão que a gente vai viver isso eternamente. Que a vida é só uma sucessão de coisas erradas e ruins. Mas não é. Na verdade, é a forma de encarar a vida que faz com que a gente viva, às vezes, na reclamação. Porque quando, né, eu falo sempre às pessoas, quando a vida está boa, a gente está tudo bem dentro da família, o emprego está indo bem, o dinheiro está entrando, eu estou conseguindo, né,
pagar minhas contas, ter minha casa, uns ter o carro, outros terem, né, as suas coisas, a gente não tem uma vida ruim. É. A vida só se torna ruim quando aparece uma doença na família, ou alguém conhecido, acontece um desastre, né? Acontece algo, que a gente falou, de uma criança, 5, 6 anos, mortos pelos pais, que causa algo na gente. Mas se a vida estiver legalzinha, a gente estiver passeando, estiver comendo do bom do melhor, a gente não tem tempo para lembrar de coisas ruins, nem lembrar das pessoas que têm problemas. A gente só vai se lembrar quando algo de errado ou ruim acontece na nossa vida. É o momento. Então eu falo assim, seja quando a gente for um espírito, eu falo bastante isso, quando a gente for um espírito evoluído, que isso na nossa mente já for algo comum, né, a gente vai ter cada vez mais lembranças disso. Por que a gente não tem lembranças disso? Porque a vida da gente é um acordar e reclamar, um acordar e se preocupar com aquelas coisinhas, né, pequenas do dia a dia. A gente lembra de uma discussão que teve com a pessoa, a gente lembra de uma pessoa que não agradeceu uma coisa que eu fiz, uma pessoa que acabou me xingando, me maltratando. A gente acaba vivendo na vida só alguma coisinha ruim que marcou e a gente, por isso que as pessoas falam, né? A gente esquece de tantas coisas boas que aconteceram na nossa vida até hoje. A gente pega uma coisinha que está acontecendo, põe na cabeça aquilo e começa a viver aquilo até, como descansar, ou, né, ou vai a vida inteira vivendo com isso, ou muda o foco. Eu falei e tenho falado sempre. A nossa vida, eu falo das pessoas, né, principalmente que estão aqui participando, que a gente conhece no dia a dia, a vida não é difícil, não é ruim. Mas a gente pega um acontecimentozinho de um dia e faz ela durar 5, 6 dias, uma semana, um mês, como se fosse a pior coisa do mundo. Quando aquilo, até o Chico Xavier usou um termo que as pessoas usaram bastante nessa pandemia, que ele fala, tudo passa. Né? Tudo na vida passa. Então, quantas coisas a gente já passou, né, que ele falou, passou o quê? Veio aquele probleminha, ficou na nossa vida, a gente mastigou, enrolou, até que veio uma solução, acabou, a gente não lembra mais. A gente vai só lembrando e mantendo na mente, repetindo as coisas ruins. Né? Então, a gente tem um vício, eu falo assim, nós, a maioria que estamos aqui, a gente tem o vício para se derrubar, para se levar para baixo. Né? A gente fala assim, o que é depressão? É levar para baixo, né? Pressionar para baixo. Quando você pega o entendimento da palavra depressão, é se empurrar para baixo, né? Fazer pressão para baixo, né? Porque ele fala assim, tem lombada, né? Que a gente vê hoje, né? Que gosta muito de passar com o carro lombado. E antigamente tinha depressão, que é o contrário, né? Que é um buraco. Então ele fala assim, depressão é isso. E a gente tem às vezes esse vício de se empurrar para baixo, de lembrar só das coisas ruins, né? Então a gente traz na lembrança. Ele fala assim, às vezes a tristeza pode ser de algo ruim que está acontecendo e que eu trago para minha memória, como pode ser uma esperança de ter vivido coisas melhores e falar, não, eu gostaria de sair daqui para um mundo melhor, quando a gente, na verdade, consegue trazer isso na mente. É uma das coisas que os terapeutas fazem, né, para melhorar a visão das pessoas que têm depressão, é para que elas foquem naquilo que elas têm, né? Eu falei que em outra live, e geralmente a gente foca muito naquilo que a gente não tem. A gente fica, é porque eu não tenho o amor da minha vida ainda, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho o carro, porque eu não tenho a minha casa que eu imagino. Mas você muitas vezes acaba não focando naquilo que realmente você já tem, né? Que você já tem uma família que te ama, você vive numa casa, você tem esse celular que você está assistindo a live, você tem você tem uma fonte de renda, e a gente sempre fica focando naquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não tem. Né? Quando você foca na escassez, né, você fica sempre na penúria, sempre querendo algo, né? Aí vem o sofrimento. Então, essa é
a mudança, né, do seu setup mental, né, que você tem que procurar focar naquilo que você tem. É uma das questões das pessoas que têm depressão. E muitas vezes também, né, são problemas químicos dentro do próprio organismo, né? Então a gente não descarta isso. Mas junto com isso, né, a gente tem sim que procurar ajuda terapêutica, né, ajuda da ciência, né, ajuda religiosa para dar uma fonte de sustentação para os sofrimentos da vida, porque a vida aqui, nesse capítulo, a gente viu que a vida não é, né, não é só alegria, né, a vida é sofrimento. Né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que sofrem. Então a gente veio a esse mundo para sofrer mesmo. Então a visão espiritual, né, é muito importante. E cuidar do corpo, né, para que essas toxinas, essas faltas de química no cérebro não diminua o estágio depressivo das pessoas. Eu peguei aqui, só para ilustrar, eu peguei assim, né? Essa melancolia ou a caminhamento para a depressão, ela pode ter causas clínicas ou causas genéticas ou causas psicológicas. Então, ele diz assim, clínicas, medicamentos e drogas alteram, né, alguma coisa no organismo. Doenças crônicas e agudas, alterações hormonais no pós-parto, na menopausa, na andropausa e na adolescência. Há uma alteração hormonal que faz a pessoa entrar, às vezes, em crise de tristeza. Aí, assim, ele diz também, transtornos do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que eles chamam TOC, né? Anorexia e bulimia nervosa, são coisas que levam também a isso. Daí ele fala assim, causas genéticas. Ele diz que tem uma disfunção numa parte do cérebro que eles chamam no lobo pré-frontal direito, que leva também a isso. Alterações nos níveis de neurotransmissores, que acho que é a maioria, né? Principalmente ele fala serotonina, acetilcolina, dopamina, adrenalina e noradrenalina. E depois ele fala das causas psicológicas. Ele usa o termo assim, imaturidade psicológica. O que é uma imaturidade psicológica? Ele fala assim, dificuldade para lidar com frustrações, causa do orgulho, sentimento de perda, que nasce da ilusão de posse. Você só perde uma coisa quando você se acha dono daquela coisa, né? Sentimento de posse. Se eu tenho algo que eu entendo que é meu e perco, isso me causa, né, esse desgosto, essa contrariedade. Outra coisa que ele diz, baixa autoestima, insegurança, dificuldade de expressar o que pensa e o que sente, né? As pessoas que não conseguem colocar para fora o sentimento, a emoção, essas coisas, ele fala assim, passa por isso, pela baixa autoestima, de falar as coisas que sente. Incapacidade, isso acho que muita gente tem, a maioria das pessoas, os pais também passam por isso. Incapacidade de impor limite. Confundir humildade com submissão e negação de valores, gerando mágoas e ressentimento. A pessoa que fala sim para todas as coisas, que não consegue, às vezes, falar não, ela não tem coragem, às vezes, de falar aquilo, mas depois sofre, né, por não ter falado, por não colocar um limite, eu não posso, eu não quero, né, mostrar desde sempre os desejos, né, de uma forma normal Essa e parte aí, natural. essa parte aí é bem interessante, porque o espiritismo pode muitas vezes confundir as pessoas, né? Que a gente prega muito humildade, né? Ajudar o próximo. E muitas vezes na vida a gente não se desprende tanto a isso, quando a gente se diz espíritas, que a gente acaba não olhando para si próprio. Ou seja, né? Tudo que pedem para você, tudo que você pode fazer, você faz em detrimento da sua própria pessoa. Então a gente tem que... Tudo na vida é equilíbrio, né? É uma teoria
de budista até, mas tudo na vida é equilíbrio. Então, tudo que é demais faz mal. Você se doar demais para o próximo, você acaba entrando num estágio de submissão também, desagregando o seu próprio eu, as coisas que que realmente importam para você. Então, claro, você ajuda o máximo possível, né? Mas o possível, o impossível, você não tem o que fazer. E acontece muitas vezes que a gente quer ajudar as pessoas e não consegue, e a gente acaba entrando em sofrimento por isso, né? Você vê os sofrimentos do mundo, as coisas que acontecem no mundo, tanta gente passando fome, passando necessidade, uma sensação de impotência, né? E você querendo ajudar e não podendo, isso te traz para baixo também, né? Mas a gente tem que entender que todos aqui na Terra têm a missão, têm as suas provas, as suas expiações a passar. Então a gente faz aquilo que é possível e deixa para Deus, né, fazendo as nossas orações, ajudar aquelas pessoas que a gente não pode ajudar. Na verdade, o que você falou é isso, né? O que mais a gente vê, a gente fala assim, meu pai usou um termo que eu tenho usado bastante, eu converso bastante com a minha mãe, a gente fala isso. Meu pai usou um termo, né? As pessoas que conheceram meu pai o achavam uma pessoa muito boa, uma pessoa de uma calma, de uma tranquilidade, sempre com uma palavra amiga, sempre ajudando alguém, sempre disposto a ajudar. Mas uma coisa que mais a gente ouviu dele, ele falava sempre pra gente assim, ser bom não é fácil. Ser bom não é fácil. Eu falo sempre isso com a minha mãe. A gente fala assim, às vezes a gente tem, como você falou, né, aprende na religião que eu tenho que ser bom. Né? Eu tenho um colega de trabalho, né, que ele já teve depressão, ele fala que hoje está curado da depressão, mas ainda vem. E ele fala assim, que ele gostaria de ser bom, de ser uma pessoa diferente do que ele é. Mas eu falo para ele, se você não estiver preparado para isso, vai fazer mais mal do que bem. Então ele assim, alguma pessoa fala alguma coisa para ele, ele entende errado, ele já fala, né? Ele já reage na hora. E depois que ele reage, passa um tempo, ele fica mal. É. Aí ele quer pedir desculpa. Aí um dia ele não reagiu a alguma coisa que falaram para ele, ele ficou pior. Então a gente percebe, exatamente, a gente percebe que a gente não está preparado, mas as pessoas entendem que tem que ser boas. E assim, às vezes, as pessoas falam também outra coisa. Ser bom não é ser bobo, né? É. Não é porque você é bom que as pessoas têm que fazer o que quiser com você, não. Você tem que ser bom dentro de um limite, que você falou, dentro de um equilíbrio, né? Então eu não posso ser bom apenas para aparecer para as pessoas que eu sou bom. Eu tenho que ser bom de saber o que eu quero. O que eu quero mais a gente vê, e as pessoas passam, né? E a gente tem esse capítulo que ele chama, né? Que vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, o que a gente percebe é assim, as pessoas ajudam aos outros, e se a pessoa não retribui, ou se a pessoa acaba não reconhecendo, a pessoa fala, nunca mais eu vou ajudar, porque olha o que a pessoa fez. Então, fala assim, para a gente ajudar, a gente tem que estar preparado. Para a gente ser bom, a gente também tem que se preparar. Né? Então, a gente percebe que, né, a psicologia hoje estuda isso, né, os psicólogos, os livros de autoajuda tentam fazer isso. Para você fazer tudo isso, você tem que estar preparado, né? Você tem que se preparar. Porque a primeira coisa errada que deu, né, uma coisa mal falada, você ajudou e a pessoa não reconheceu, você joga tudo, né? Põe tudo a perder. Né? Então a gente vai percebendo que, e eu tenho falado, uma palavra que eu usei muito dentro do centro espírita era, nós somos como espírito, ao desencarnar, nós temos duas condições. A de ir para um lugar já pronto para ajudar, ou nós seremos as pessoas que, ao desencarnar, ficaremos perdidos por aí precisando de ajuda. Nós temos que definir agora, né, que o Luciano está colocando, ajudar e não querer nada em troca, é bem isso. Nós temos que nos preparar agora para sim. Eu estou preparado para ajudar. Quando eu chegar no mundo espiritual, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que tem no mundo espiritual, o que o mundo espiritual espera de mim. Então eu tenho que treinar hoje
até isso ficar na minha vida algo comum, normal e natural, por isso a gente fala assim, para Chico Xavier, para Madre Teresa de Calcutá e para todos os outros espíritos que estiveram na Terra fazendo bem, eles só chegaram a essa condição passando pela, né, pela Terra ou para alguns em outros planos, fazendo isso até a última encarnação, vamos tentar entender assim, aqui na Terra, já era algo natural. Então nós não vamos sair, talvez, hoje da Terra já fazendo isso, já sabendo tudo. Por isso que eles falam assim, para se tornar um espírito evoluído, né? A gente falou, até você uma vez fez a pergunta, numa encarnação seria possível a pessoa fazer tudo isso? E a gente percebe que não, né? E quantas coisinhas, quantas segundas-feiras nós estamos aqui, já vamos fazer um ano que nós estamos fazendo live, e a gente fala assim, a gente repete sempre, e o que a gente percebe? Que a gente cai nos mesmos erros, que a dificuldade das pessoas é a mesma, é o perdoar, é o ser bom, é o ajudar, como está dizendo aqui, sem querer nada em troca, é você fazer de coração, não esperando nada, se a pessoa te agradecer, beleza, se a pessoa não agradecer, continua da mesma forma, a gente não, a pessoa falou, a pessoa foi mal comigo, ai, a pessoa isso, ai, a pessoa aquilo, ai, porque aconteceu algo lá no passado. Se você não se livrar disso, se você não sair disso, você vai estar sempre, na verdade, sofrendo, vai sair da Terra do mesmo jeito, vai voltar para a Terra com os mesmos problemas, com as mesmas situações. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ser um trabalho, que a gente tem falado bastante, né, de autoconhecimento, de saber quem eu sou. Eu sou uma pessoa boa? Não. Eu tenho coisas boas? Sim. Eu preciso fazer ajustes na minha vida? Sim. Aonde eu preciso melhorar? Aqui. A maior dificuldade minha está em perdoar. Vou trabalhar nisso. O meu maior problema está onde? No orgulho. Vou trabalhar isso. Eu não sou humilde. Vou trabalhar isso. Preciso definir aonde está em mim, seja por mim mesmo, seja com a ajuda de um amigo, de uma pessoa próxima, seja com a ajuda de um profissional, vamos dizer assim, para eu começar a me entender quem eu sou de verdade. Eu sou uma pessoa boa ou ruim? Né? Aonde estão os meus defeitos? Aonde estão as minhas dificuldades? Estão aqui, estão ali, para que eu possa ir trabalhando isso, para futuramente eu ser de verdade uma pessoa boa 100%, que vai demorar bastante tempo. É devagar, né? Tem que ser bem devagar, porque você trabalha um aspecto, né? Você trabalha orgulho na sua vida. Você vai levar uma vida toda para você se livrar desse seu orgulho, né? Você vai levar uma vida toda para aprender a ser caridoso, vai levar uma vida toda. Então, são várias e várias encarnações. Se você quiser fazer tudo de uma vez, quando a pessoa vira religiosa, começa a frequentar uma religião, ela vira fanático, ela vai acabar sofrendo mais ainda, né? Porque ela vai querer ser uma coisa que ela não tem condições ainda, né? Não tem base. Tem que se fazer, a casa se começa do alicerce, né? Você tem que fazer um alicerce forte para você erguer uma obra grandiosa. Então, as pessoas sempre falam, né? Quando a gente faz alguma coisa errada ou faça uma piada de mau gosto, alguma coisa assim, fala, pô, mas você é espírita, tá falando desse jeito? Pô, eu sou espírita, mas eu tô frequentando algo para me melhorar. Não é porque eu sou espírita que eu sou santo, né? Então as pessoas confundem muito isso aí, né? Achando que porque você é religioso, frequenta algum lugar, que você tem que ser Jesus Cristo já. Não é. A gente está aqui na religião para se melhorar, né? Tem que ter humildade de identificar que você não é bom o suficiente, né? Agora tem religioso já que não, tem religioso que já, por estar dentro de uma filosofia, já se acha melhor que o outro, né? Aí a humildade vai para baixo, né? Vai alimentando só apenas o orgulho da pessoa. O Luciano colocou aqui, corrigir onde estamos errando. É, na verdade, isso. Mas a gente, como você falou, né? A gente precisa de humildade. Humildade para falar assim, não. Né, eu também passo pela mesma... Olha lá, Ivete colocou, é espírita, mas é humano. É isso mesmo, né? A gente vai ter que ser... Né, eu acho que para o espírita, né, no caso, né, seu, meu, que tem um tempo dentro da casa espírita, e a gente sabe disso, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Os espíritas têm que ser as pessoas
perfeitas e a gente tem, na verdade, que buscar isso, mas significa que nós estamos na Terra ainda, nesse mundo de provas e expiações, porque ainda temos defeitos. O mais importante e interessante é ter essa noção de que precisa melhorar, que não é perfeito, de que tem erros, né, de que tem defeitos e, como diz, buscar, né? Você falou assim, eu sempre tive, há muito tempo, aprendi com meu pai, contar piadas, né? Fazer uma colocação. E as nossas piadas, se a gente for ver lá atrás, elas eram racistas, preconceituosas, e a maioria das piadas são, porque a piada vai depreciar alguma coisa em alguém. Então, ele falou assim, vai ter um dia que a gente não vai mais contar piada, né? É. A gente não vai mais O que era fazer normal pra brincadeira. gente, hoje a gente enxerga diferente, né? Já não é mais. E um monte de piada não é normal, né? A gente vai ter que perceber que qualquer coisa que deprecie, que tire sarro de alguém, né? Que mostre um defeito, alguma coisa, é algo ruim, né? Eu posso ver a pessoa, conversar com a pessoa, falar assim, eu identifiquei que você está fazendo isso, né? Que se você melhorasse aqui, se você mudasse aqui, e não mostrar na frente de todo mundo numa brincadeira algo, né? Que ele fala assim, os apelidos e essas piadas são, na verdade, isso, né? Algo nosso que a gente deprecia muitas das vezes uma pessoa. Então, até esse comportamento que ele fala assim, a piada ela vai acabar. A gente vai perceber isso. Então, meu pai falava, ser bom não é fácil. Não é fácil por quê? Porque a gente tem que se tá se policiando dia a dia, né? Como você falou, como espírita, nós somos vistos pelas pessoas, elas ficam olhando. Você viu o que ele fez? Olha o que ele está fazendo, né? É julgado em todo momento, né? Você faz piada, você, né, xinga, você fala palavrão, ou seja, as pessoas estarão nos cobrando mais do que os outros disso, né? Então, eu falo assim, assim, um trabalho diário de melhoria, né, interior, de autoaperfeiçoamento. E não é para nós só, né? É para todos. Esse é o ensinamento de Jesus. Por isso que ele pega, né? No orgulho, ele pega na humildade, ele pega, né, na caridade, nisso, no amor. São as coisas que a gente, na verdade, vai ter que trabalhar todos os dias. E é por isso, na verdade, que nós estamos aqui. Oswaldo, já deu 1 hora já, se você quiser. Eu quero só fazer aqui, a Ivete tinha perguntado e eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quis dizer. Meu pai passou por isso. Na hora do desligamento, existem 2 tipos de desligamento. O desligamento para aquele ser que viveu uma vida interessante, que viveu fazendo as coisas corretas, ele percebe o desligamento. Eu nunca vou esquecer meu pai, assim, uns 4 minutos antes dele desencarnar, né? De dar o último suspiro, ele estava numa cama no hospital e a cama estava encostada numa parede. Ele virou para o lado da parede e ficou como se estivesse olhando para uma pessoa e ele tinha pedido água para mim. Eu pus um copinho, era um copinho descartável e tinha uma jarra do lado da cama e eu pus para ele e pus na mão dele. Ele virou para o lado da parede e ficou com o copinho para cima, esperando como se alguém fosse colocar alguma coisa naquela água. Ficou um tempo assim, né, resmungou algumas coisas como se estivesse vendo uma pessoa e tomou. Então, a pessoa que tem essa, né, em algum assim já uma evolução um pouco, um conhecimento, ela consegue enxergar as pessoas que vêm auxiliar no desencarne. Mas aquelas que não têm e que normalmente têm alguma pendência, e eu já vi isso também, né, a pessoa fica no hospital alguns dias e o médico fala, eu não sei por que ainda ela não desencarnou, né, não se desligou. Está faltando alguma coisa. Aí você vai ver, ela está esperando um filho que não vê há muito tempo, alguém com quem ela discutiu e brigou, e naquele momento ela quer ver aquela... Fica como se fosse uma pendência, e enquanto isso não acontece, ela não consegue desligar, e às vezes fica no hospital muitos e muitos dias e não desliga, fica esperando um perdão, pedir perdão, falar com alguém que não via há muito tempo, para daí acontecer o desligamento. Então, acontece sim. Para aquelas que têm um pouquinho de conhecimento, elas conseguem sim enxergar, elas veem sim esses espíritos. Acho que foi isso que ela perguntou. Não tem regra definida, mas, como você falou, Mais né? ou Se a menos pessoa desencarnar sem
sem ser um suicídio involuntário, sem ser uma morte trágica provocada, provavelmente vai enxergar, né? Morte natural. Isso. Sim, Vamos encerrar, Zô? vamos sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esses momentos, por esse ensinamento da noite, por tudo que nesta conversa que nós tivemos é algo que possa ser colocado em prática no dia a dia, que isso possa ser colocado no dia a dia junto dos nossos familiares, junto aos nossos amigos, aos nossos irmãos, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passo espiritual a cada um de nós, participante dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um. Vamos pensar também nos familiares, entes queridos, onde quer que se encontre, né, que a gente possa levar o pensamento até eles, para que essas correntes espirituais também possam chegar nesses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o nosso momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de caridade, nas casas de correção, nos estabelecimentos de ensino, nas clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, nos hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, boa noite a todos. Até segunda-feira que vem. Beleza, Zona? Se Deus quiser. Obrigado, até a próxima. Até mais. Obrigado, até mais.